Salmo 126, é um salmo curtinho, de 6 pequenos versículos. Diga a pessoa próxima a você: foi bom você ter vindo, Deus tem uma palavra para você, amém? Profetize isso na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga graças a Deus. O Salmo diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio ou do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, digam vocês, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Verso 4, leio a vocês. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Recline a tua cabeça nesta manhã. Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, ergo as minhas vozes, porque na tua presença já nos movemos e existimos. Das tuas mãos recebemos toda a dádiva, todo o dom perfeito que vem de ti, Pai das luzes, em que não há sombra nem variação. Desta feita, ó Deus, digno de usar o teu humilde servo, porque sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. Mas em ti faremos proeza, que fale o Senhor e não fale o homem, que fale Deus e não fale Daniel. Ó Deus, que o teu povo que o Senhor comprou com preço não de prata nem de ouro, mas com o precioso sangue do Filho da tua obediência. Ó Deus, seja edificado nesta manhã, por amor do teu nome. Ó Deus, e que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Amado, o Salmo 126, ou Cântico 126, a palavra Salmo quer dizer cânticos. Os irmãos já sabem isso, obviamente. É um dos cânticos de degraus. Esse nome é dado a uma coletânea de 15 cânticos, que vai do 120 ao 134, que é também chamado cântico de romagem ou de subida, que são os cânticos que eram cantados, corinhos, né? Hoje não cantamos mais corinhos. Corinho geralmente é 1 minuto, 1 minuto e 10, né? Os hinos são 3 minutos, 4, 5, 6. Então, corinhos, antigamente no meu tempo, né? Eu sou do tempo de Matusalém, cantava-se muito corinho, né? Pastor Marcos sabe aí também, né? Nós cantávamos. E quando o povo subia ali para ir ao templo, cantava esses cânticos, que são cânticos pequenos, por isso são só 6 versículos. E nesse pequeno cântico, o salmista que fez a composição, que não era Davi, né? Davi fez muitos salmos, também os filhos de Corá, mas esse salmo, Asaf também fez, não é de nenhum desses autores. A Bíblia não revela o nome, e ele fez notório um fato ocorrido em Israel, no retorno do cativeiro babilônico, que aconteceu no ano 539 a.C., quando o rei Ciro II, é chamado de Ciro II, porque o pai dele foi rei persa também, era Ciro I, Chamises, e ele, quando reinou o trono, foi chamado de Ciro II, e a biografia dele chamou de Ciro o Grande, porque ele foi quem mais conquistou território na Ásia, para a Pérsia. E dentre esses territórios, ele conquistou a Babilônia. Mas é interessante que a história o chama de grande, mas Ciro tinha consciência qual era o motivo do seu sucesso, porque quando ele escreve seu primeiro decreto ao conquistar a Babilônia, está no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 3, ele diz assim: no primeiro ano de Ciro, o rei persa, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Ele escreveu assim, está no original: despertou o Senhor o meu coração e me fez passar o pregão por todo o reino, e assim diz Ciro, o rei persa:
o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém e reconstrua. Ainda ordenou que eles pegassem o que pudesse apanhar de ouro, prata, pedras preciosas, toda a sorte de bem. O povo subiu abastado, liberto do cativeiro, completou 70 anos, que Deus tinha dito que seria 70 anos. Eles agora voltam jubiloso para Jerusalém, para Judá. De sorte, amados, que este fato estava sendo cantado, agora já no futuro, pelo salmista, muitos anos depois. E interessante que esse ato de Ciro foi cumprimento de 3 profecias. Primeira profecia, o livro de Esdras já diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias. Jeremias falou isso, que Deus suscitaria um libertador após os 70 anos de exílio. E depois Isaías, usado por Deus, escreve no capítulo 45, do verso 1 em diante, ele diz: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Isso foi 700 anos antes de Cristo. Ciro foi conquistar a Babilônia no ano 539, então é mais ou menos 200 e poucos anos antes de Ciro conquistar a Babilônia. Isaías diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da tua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei o ferrolho de ferro. Essa é a segunda profecia. A primeira de Jeremias, a segunda de Isaías, a terceira de Daniel. Daniel ainda estava cativo na Babilônia, quando Babilônia era o maior reino da terra, dominava todos os povos. E o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele vira uma grande estátua no seu sonho, diz o texto sagrado. Ela tinha cabeça de ouro, o tronco de prata, o quadril de bronze, as pernas e os pés de ferro e os dedos de barro. Mas uma pedra, louvado seja o nome do Senhor, movida não por mãos, uma pedra grande, descia do céu e esmiuçava o ouro, a prata, o bronze, o ferro e os pés de barro. E esta profecia, Daniel, meu xará lá na Babilônia, orou, buscou o Senhor, quando os magos e sábios não souberam decifrar porque veio de Deus, e quando Deus está no negócio, a palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, aleluia, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode dizer aleluia? Esse é o meu Deus, é o teu Deus, o Deus que promete e cumpre, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Na mão dele está o controle, aleluia, do universo, o controle do céu, do mundo espiritual, o controle da história, o controle da minha e da tua vida. Por isso que ele escreveu pelo seu Espírito que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Você ama Deus? Então todas as coisas vão convergir para você, porque quem está no controle está fazendo isso. Israel não tinha condição de sair do cativeiro, não tinha condições de lutar, estava enfraquecido, não tinha nem homem de guerra. Deus levanta um rei de outra nação para subjugar a Babilônia e vencê-lo, e suscita, desperta Ciro para dizer: volte para a terra de vocês, carregando o que possa de ouro e prata. Isso é um Deus tremendo que nós servimos. Mas, amado, a profecia de Daniel, a revelação é que a cabeça de ouro era da Babilônia, o peito de prata era o reino Medos e Persa, o de Ciro, que ia vencer a Babilônia, sucedeu. O quadril de bronze era a Grécia, que depois venceria o reino persa, depois de um tempo isso aconteceu. E depois, as pernas e os pés de ferro, era Roma, que depois venceria a Grécia e dominou, isso já no tempo de Cristo, isso aconteceu. Quando Cristo foi crucificado, quem dominava era Roma. Agora preste atenção, se já aconteceu até aí, catuca o irmão que está do seu lado, você acha que o resto vai acontecer ou vai ficar só aí? Claro que vai acontecer, amado, e tem tudo a ver conosco. Porque Roma já caiu,
Hoje a Itália é só um país, não tem grandes forças. E quem governa hoje é os 10 dedos dessa estátua que Daniel viu, que são 10 grandes nações da terra. É chamado G10, chegou a G12, mas vai voltar a ser G10. 10 grandes nações governam o mundo, Estados Unidos e mais 9. Só que a pedra, aleluia, que é o reino de Cristo, ela continua caindo sobre a estátua. Você sabe o que isso quer dizer? Que a pedra, que é o reino de Cristo que está chegando, nesse instante o ministério de louvor cantou, porque o Senhor virá nos arrebatar, amém. A pedra está vindo, o reino de Cristo vai esmiuçar os 10 dedos da estátua, essas 10 nações vão virar pó, vai se estabelecer um reino que não passará a outro reino, com uma coisa muito importante: você que hoje ama a Cristo e o serve será súdito, aleluia, desse reino. Você terá um lugar de destaque. Você sabe quem vai ser os ministros do reino de Cristo? Eu estou olhando para eles, somos nós. Você sabe quem vai ser, aleluia, os oficiais do reino de Cristo, com um corpo glorificado. Não vai precisar pagar passagem de avião para ir daqui para lá, porque receberá um corpo semelhante ao de Cristo, como disse João, um corpo que passa pela porta que está fechado, que desaparece aqui, aparece acolá, que se move com esse mesmo corpo. Jesus subiu ao céu, é um corpo diferente que Ele nos dará na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. João diz: amados, agora somos filhos de Deus. Epístola de João, capítulo 1, verso 3. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, falando dessa vinda, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quem tem, pois, essa esperança, purifica a si mesmo, assim também como Ele é puro. Aleluia. De sorte, amado, que essas profecias todas se cumpriram, e vai se cumprir o resto. Eu posso dizer, como o escritor aos Hebreus, só mais um pouquinho de tempo, irmã Roberta, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, você é justo de Deus, viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Só um louco vai dizer assim: olha, se Babilônia caiu, Pérsia caiu, a Grécia caiu, Roma caiu, só os 10 dedinhos. E sabe por que eles são de barro, esses 10 dedos? Porque os mais fracos de todos. Babilônia era muito forte, por isso era cabeça de ouro. Babilônia reinou muitos anos, um império terrível na terra, a ponto que Nabucodonosor vai descer, pensou que era Deus. Aí Deus fez o seguinte, ó, preste atenção. Deus tirou o entendimento dele por 7 anos. Já pensou, Jairo? Ele perdeu o entendimento, pensou que era um bicho, foi viver no meio do mato por 7 anos, até que ele entendeu que existe um Deus no céu, ele reconheceu, glorificou. Aí Deus tirou ele, 7 anos depois, todo acabado, cheio de pelo, colocou no trono de novo, e ele disse: olha, ao filho, respeite o Deus do céu, que esse é o verdadeiro. Belsazar não respeitou e disse assim: eu quero fazer meu banquete aí. Banquete de 152 dias, chamou reis de tudo, as nações dominadas. Uma festa fechada, não entra ninguém, só entra convidado de elite. Amado, hoje tem festa na terra, essa festa da terra não chega nem, João, a um fio de cabelo da magnitude da festa da Babilônia que Belsazar deu, filho de Nabucodonosor. Não entra ninguém quem? Hoje nós estamos aqui usando vídeos, né? Eu estou falando de 600 anos antes de Cristo. Aí Deus colocou o primeiro vídeo para o povo assistir. Aparece a mão do Senhor na parede e escreve: Mene, mene, tekel, facim, peris. Que ninguém conseguiu traduzir. Alguém disse aqui: tem um aí que seu pai gostava muito dele, um tal de Daniel, que tem o espírito do Deus vivo. Fala com ele para ver se ele pode decifrar. Aí abre a festa e entra Daniel. E o rei tremo, diz o texto sagrado, todo mundo tremo com aquela visão, uma mão viva escrevendo na parede. E Daniel diz: olha, Deus está dizendo, pesado foste na balança, mene, mene, 2 vezes, e assaste em falta. Passado foi o seu reino, Babilônia, ao Medos e Pérsia. Naquela mesma noite, a Pérsia invadiu, Ciro invadiu, Babilônia foi vencida e o povo foi liberto. Amado, esse Deus que você serve não é coisa pequena, não é coisa grande. Quem pode dizer aleluia? Vale a pena servir esse Deus, amado. Eu não sei porque alguns irmãos, às vezes,
nós somos fracos, não nos dedicamos, ficamos, eu vi aqui a irmã Alessandra falando, ficamos às vezes, irmã, no pátio, o povo não quer entrar, não quer mergulhar na profundidade, mas, amado, é glória demais. E aí, quando o rei Ciro liberta o povo, Zorobabel foi o primeiro líder israelita que subiu com a primeira leva, cerca de 50 mil pessoas, conforme está no livro de Esdras, capítulo 2. Subiu quase 50 mil. E eles subiram jubilosos. E eles cantavam, olha que antes disseram assim, está lá no Salmo 130, os que nos escravizavam na Babilônia diziam assim, cante alguns dos hinos lá da terra de vocês, para que nós possamos escutar. Eles não queriam cantar. E pendurava os instrumentos nos salgueiros. Como cantaremos em terra estranha, aprisionado? Mas agora liberto, eles cantavam. E agora esse salmista inspirado escreve, reportando este salmo: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu quero fazer uma exegese, uma hermenêutica aqui. Este cântico, preste atenção, que do versículo 1 até a parte A do verso 3, todos os verbos são no pretérito. Pretérito é o mesmo que passado, obviamente, os irmãos são bem estudados, sabem disso. Preste atenção, quando o Senhor trouxe, o verbo trazer está no pretérito perfeito, do cativeiro os que voltaram a Sião. Ele está narrando no presente dele algo que ocorreu no passado, não era algo que Israel estava vivendo, mas era algo que já viveu. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos, o verbo estar, na terceira pessoa do plural, pretérito perfeito. Estávamos como os que sonham, não estamos agora. Estávamos naquele tempo, 539 a.C. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu, o verbo encheu está também em pretérito perfeito, de cânticos, e dizia entre as nações, pretérito imperfeito. Pô, mas pastor Daniel, que negócio é esse de pretérito perfeito, perfeito? Vocês estudaram. Mas eu vou lembrar que a gente vinha para a escola dominical, para o culto de manhã à noite. Casa de Deus também é bênção, é cultura. Aqui, amado, é tremendo. A Bíblia é o maior best-seller do mundo. Pretérito perfeito é aquele que reporta a algo que já aconteceu e já passou, já cessou. Então trouxe, não está trazendo mais, porque o povo já subiu do cativeiro. Encheu, não está enchendo mais, porque foi algo que, quando eles estavam subindo, encheu de cântico. Agora, dizia pretérito imperfeito, por quê? Porque o imperfeito é aquele que continua acontecendo. Algumas nações ainda se lembravam naquele tempo e dizia, grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí estamos, vem para o presente. Ele estava falando do presente lá do passado. Mas aí, amado, o versículo mais emblemático deste salmo é o versículo 4, que eu pedi para vocês lerem. Leve os seus olhos à Bíblia, por favor, mais uma vez. O salmista recorda o passado e agora ele diz do presente, verbo regressar no infinitivo, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O salmista sente saudade do que ele já viveu, do que Israel já viveu e não estava vivendo mais. E apesar de não estar na Babilônia, isso é muito importante, ele estava sentindo ele mesmo e o povo cativo, não mais pela Babilônia, mas por circunstâncias do cotidiano. Quantas vezes, amados, somos cativos? No instante a irmã falava aqui, o Espírito é o mesmo, pastor Marco, na oração. Por tristezas, por adversidade. Quantas vezes ficamos cativos por circunstâncias odiernas do dia a dia, entristecido, vivemos uma época que o povo está cativo,
na depressão, a doença terrível da moda, né? Se podemos chamar assim, mas que não pode ser assenhorado o povo de Deus, porque nós temos um Deus e Ele nos dá o óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, porque somos plantação do Senhor para a sua glória. De sorte, amado, que esse versículo 4 demonstra o estado presente do povo e do salmista. Traz-nos outra vez, Senhor, eu quero sentir de novo o que eu senti lá quando saímos do cativeiro. Hoje aqui, apesar de não estar no mesmo cativeiro, mas estava dentro de Israel, dentro de Jerusalém, com o templo, com a arca do Senhor no Santo dos Santos, mas se sentindo cativo como que estivesse na Babilônia. Isso é muito sério. A Bíblia King James, que é a Bíblia do rei James, se você não conhece a história, eu vou sintetizar bem curtinho. O rei James foi um rei muito rico, que amava a palavra de Deus, e usou parte da sua riqueza para chamar os melhores tradutores do mundo, e disse assim: eu quero a melhor tradução da Bíblia, e essa Bíblia é muito famosa no mundo, a Bíblia King James, e na King James, e foi feito, ele pagou e foi feita a tradução de: Senhor, traz-nos os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos de ribeiro no deserto do Negueb. A palavra Negueb no hebraico, que é Negev, significa ser seco e árido. Significava dizer, amado, que Israel estava seco, apesar de não estar cativo, árido, como que estivesse no cativeiro. E eu quero fazer uma aplicação nesta manhã disto para a nossa vida. Quanto de nós cristãos, no dia que se chama hoje, estamos secos, irmão Jairo, árido, como Negueb, pessoas que não sentem mais o prazer de servir a Deus, pessoas que muitas vezes cumprem as coisas do Senhor por uma formalidade, mas não tem mais aquele gozo de quando o Senhor, e aí eu posso fazer, amado, uma analogia muito certa. Babilônia para Israel simboliza o mundo para nós. Podíamos colocar esse salmo: quando o Senhor trouxe nós cativos do mundo, Deus nos tirou do pecado, do tirano Satanás que nos oprimia. Aqui muitos de nós estávamos oprimidos, estávamos tristes, alguns viciados, outros sofrendo. E quando o Senhor nos resgatou e nos transformou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós estávamos como os que sonham. Sentíamos alegria em dizer: hoje é domingo, é um dia especial, eu quero estar na igreja. Eu alcancei, amado, tempos áureos dos cristãos chegarem 6 horas da manhã para orar. Choravam com o joelho no chão. Quando o culto começava 8, 9 da manhã, o fogo caía, porque o povo já estava ali buscando a Deus muito cedo. Sentávamos nos primeiros bancos, chorávamos, comíamos as palavras que saíam da boca do pregador como filhotes de águia que não pode ainda voar, e comem do bico da mãe águia, aquilo que a mãe traz e coloca no bico. Talvez você já viu essa cena, quando um passarinho traz a comida para os filhotes. O desejo era grande. Havia igreja que as pessoas levavam lenço naturalmente, porque iam chorar. Chorar era muito comum. E esse salmo vai falar de choro depois. Mas o tempo vai passando. Jesus profetizou: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos estão hoje secos, áridos, escravizados na frieza, no formalismo. Estão como terra árida. Mas, amados, a oração do versículo 4, ela é poderosa. Torna-nos a trazer de novo outra vez do cativeiro, Senhor.
Eu quero que você feche os seus olhos por poucos segundos. Pense agora nesta oração. Eu não conheço a sua vida, eu não posso te julgar. Eu conheço a minha. E mesmo a minha, só a misericórdia. Às vezes eu tenho que orar como Davi. Senhor, quem pode entender os próprios erros, expurga-me os que me são ocultos. Mas, amados, quando vamos orar, comece a orar agora, um pouquinho só, em cima desse versículo, torna-nos a trazer do cativeiro. Não pense só que é você. Talvez você esteja uma tocha. Talvez você esteja como uma terra manancial, mas você olha, o teu irmão não está do teu lado. Irmãos que já estiveram aqui na frente do trabalho e às vezes está sem força lá, ore por ele. Ore pela igreja de Deus na face da terra. Estamos numa época de apostasia terrível. A internet está cheia de escândalo. Ainda tem youtuber dos escândalos, aquele que quer ganhar dinheiro com escândalo e faz maledicência na rede da derrota dos outros. A igreja precisa, amados, toda a igreja de Deus na face da terra, dizer: torna-nos a trazer do cativeiro, Senhor, como uma corrente do sul. Queremos sentir de novo aquele gozo e alegria de outrora, mas que hoje nem todos sentem. Amém. Pode abrir o olho. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus fez eu voltar no tempo. E eu lembrei do irmão Betinho, que já está na glória. Vocês não conheceram? Eu estava adolescente para jovem, então já tem bastante tempo, eu tenho 56. Esse rapaz bonito e jovem que você está vendo aqui, tem meio século e mais 6 anos de vida. E por que ele está assim? Hoje eu vinha subindo, a irmã Lani falou assim: o pastor está fit. É a misericórdia de Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, amém, amado? Glória a Deus. O Senhor vai nos renovando. Mas o irmão Betinho tem muitos anos, um homem Jairo desprovido de cultura, uma pessoa bem matuta. Ele sabia poucos acordes, ainda aplicava mal no violão, na guitarra. E todas as vezes que o pastor dizia assim, a igreja tinha o costume, alguém quer louvar o Senhor, né? Aquele número especial que às vezes aqui o irmão Estevo, Edna faz aqui, era comum naquele tempo. E ele sempre ia para frente, novo decidido. E ele pedia a guitarra do guitarrista e dizia assim: eu não sei tocar nem sei cantar, mas eu quero louvar o Senhor. Já pensou, doutor Milton? Interessante que ele cantava o hino 407 do cantor cristão. Não importava a qualidade da nota, nem do canto, João. Ele era desprovido de educação musical. Mas logo nas primeiras notas ele começava a chorar e contagiava a igreja, porque aquele homem sentia o gozo da salvação. Ele cantava: ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. Ó grande paz eu alcancei, perdura no meu coração. Isso com lágrimas vertendo. Que prazer eu senti no dia em que me converti. E o tempo foi passando e o irmão ia para frente sempre, o pastor dizia que até o irmão Betinho de novo: vem, irmão Betinho. E ele, o mesmo hino, passava 5 anos, 10 anos, e ele chorava, que emocionava a igreja, porque ele sentia o prazer, ele foi ébrio, viveu como mendigo, Deus tirou das trevas, trouxe para a luz, e ele conservou. A palavra diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. O triste é que muitos têm perdido, amado. Irmão Betinho, 10 anos, 15 anos. Depois eu saí daquele ministério. E a emoção dele é a mesma. Lembrava Caleb. Aqui nós temos até um Caleb, né? Caleb disse a Josué: dai-me este monte de Hebrom, porque tal é a minha força, a minha motivação agora, como era dantes. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou a Cade Barneia.
Ele estava com 85 e disse: a minha alegria mesma. Caleb sustentou o que tinha. A igreja precisa aprender a guardar o que recebeu de Deus. Eu estou falando a igreja pessoalmente, cada um de nós. Os cristãos da galáxia, Paulo disse: corrias bem, hein, pastor Marcos? Quem vos desviou da verdade? Tem gente que começa a ação silvestre de Deus. Permita-me fazer esse paralelo. Dispara. Está correndo muito bem e daqui a pouco cadê? Só quem ganha é os quenianos, né? Queniano, pessoal lá que corre. Diz que o segredo dele é que ele corre do leão, então ele corre muito. Brincadeiras à parte. Mas eu estou tentando dizer, amados, temos que correr com estratégia, guardar o que tens. Isso é muito sério. Tem muitos cristãos hoje que já perdeu o gozo, a alegria da salvação. O irmão Betinho já chegou na glória, com certeza. Um dia eu vou revê-lo, abraçar. E cada um de nós vamos permanecer fiel. Porque as coisas que tem preparado não dá para comparar, amado. Isso aqui é fichinha. Eu tenho uma mensagem sobre o céu, que eu nunca preguei essa mensagem, tenho medo de pregar. Eu não quero deixar a irmã Josi viúva. Eu acho que no dia que eu pregar, eu vou partir, porque o desejo que está, e hoje eu conversei com muita gente essa semana, e todo mundo dizendo o versículo de Paulo: tenho vontade de partir, mas para que Cristo seja gerado em vós, eu quero ficar. Paulo tinha vontade de ir, porque Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas que não convém contar. É coisas gloriosas, amados, que coisa maravilhosa. É muito sério isso. Quantos de nós, e quando eu falo de nós, não estou me referindo à igreja da paz exclusivamente. Entenda, a igreja de Deus na face da terra está aprisionada. Não está mais na Babilônia, não está mais no mundo. Voltou, mas perdeu. E às vezes esse perder, amado, é muito mais subjetivo do que o que a gente imagina. Quando o Senhor fala às 7 igrejas da Ásia, eu não vou citar as 7 para a mensagem não ficar tão longa. Eu vou citar só o exemplo da igreja grega de Éfeso. Jesus diz assim: o que tenho contra ti é que tu deixaste o primeiro amor. Mas Jesus estava falando isso para que igreja? A igreja que o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, a tua perseverança, que não pode suportar os maus. A igreja de Éfeso era a igreja ativista, uma igreja presente, uma igreja cheia, uma igreja que trabalhava. Foi porque Jesus está dizendo que perdeu o primeiro amor. Porque a motivação, amados, era o trabalho, o ativismo religioso, mas não era mais o amor a Deus. O amor de buscar a Deus, de dizer: olha, eu estou, Senhor, aqui porque te amo. Eu não venho aqui porque... Eu amo muito o pastor Marcos, irmã Sandra, mas eu não venho aqui porque amo o pastor Marcos, Sandra, que eu amo Jesus. Por isso, quando o pastor Marcos Sandra sai de férias, eu venho também. Porque às vezes o pastor Marcos não pode vir por algum motivo, tem irmãos que não aparecem. Mas Jesus está aqui. A motivação é Ele. Naicho, Keneb, Yesu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu quero, amado, entrar na parte final, a homilética final desta palavra. Queria muito a dizer, se aqui eu deixasse, mas eu quero terminar porque eu quero ministrar. Porque orava ao Senhor dizendo: Senhor, que esta manhã seja uma manhã de restauração. Que essa manhã seja uma manhã de batismo com o Espírito Santo. Coisa que não se fala mais na igreja. Por quê? Porque mudou a motivação. E nós vamos ver nesses tópicos que o Espírito me permitiu, 4 tópicos. 4 tipos de cristãos dos nossos dias. Observe que você é sábio, inteligente. A minha última preleção falou de sabedoria e inteligência, né? Com aquele texto lá, de moscas no perfume. Foi domingo à noite, muitos não estavam aqui. Mas, amados, o primeiro grupo, eu quero falar muitos na igreja no sentido geral, não é a nossa igreja só.
embora aparentemente motivado, perdemos a motivação certa, a real motivação que Deus deseja para nós. E quais são elas? Vamos primeiro falar das motivações que Deus não quer. A que Deus quer é a quarta. A primeira, o grupo daqueles que parecem ter muito interesse em Deus, mas só para receber bênçãos. Amados, está assim, ó. Não quero falar de ministério, de líderes, quero falar pessoas, porque em todo lugar tem gente santa que guarda os princípios divinos. Mas pessoas, cada um de nós temos que olhar para a nossa vida. Então não quero falar de ministério A e B, não quero falar de placa. Mas tem pessoas, amados, que correm só atrás de bênção, correm atrás de campanha. O evangelho dela com Deus é assim: Senhor, tu me dás tudo, eu não te dou nada, e o Senhor me dá tudo até o Senhor voltar. É o chamado a teologia da sanguessuga. Por quê, pastor Daniel? Tem um versículo que Salomão escreveu: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Também ele pode chamar: venha a nós a vosso reino nada. Não tem aquele sentimento de Davi. Davi recebeu muito de Deus, sim, desde quando ele matou o leão, matou o urso, depois matou o gigante. Deus estava dando a Davi. Mandou Samuel à casa dos pais dele, Jessé. Ele foi ungido rei, ele esperou a morte de Saul, chegou ao trono, unificou. Mas Davi escreve no Salmo 112, que darei eu ao Senhor por tanto benefício que me tens feito? Essa pergunta tem que ecoar no coração de todo crente. Mas tem pessoas, amados, tem ministério que está cheio de gente, mas é só, olha, venha o que você vai receber, venha o que você vai... Seu filho precisa de emprego, Deus vai abrir a porta, amém, é certo, Deus abre porta mesmo, porque Ele é dono de todas as portas. Deus vai abençoar, vai. Senhor, tira a dor da coluna, aí Deus tira. Senhor, tira agora do braço, Deus tira. Tira do outro braço, Deus tira. É só conta a bênção. Mas sim, o que depois? Já pensou, irmão Milton? Eu consigo dizer que esses cristãos são cristãos que têm Deus como gênio da lâmpada maravilhosa. É como que a Bíblia fosse a lâmpada maravilhosa. Ele esfrega. Isso veio da Pérsia também, viu? Lá do reino de Ciro. Aladim, a lâmpada maravilhosa. Aí Deus sai como um grande gênio e diz: ó Senhor, atenda aqui os pedidos do seu amo. Eu quero isso. Quando nós somos criancinhas, está certo. O cristão começando na fé é isso aí. Mas ele tem que crescer. Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas quando passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Por isso que quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, se você olhar o contexto, ele diz: sei ter abundância, sei ter escassez, sei ter fartura, sei sofrer. Ele foi preso, surrado, profetizaram até para ele: rapaz, não vá para Jerusalém não. Outro dia o pastor pregou aqui com muita propriedade: não vá para Jerusalém não, porque vão te matar lá. E era profeta fiel, não era profetada não, Ágapo, profeta fiel. Pegou a cinta de Paulo, atou pés e mãos e disse: isso se fará o dono da cinta quando chegar em Jerusalém. Paulo disse: estou disposto não só a ser preso, como a morrer. Em nada tenho minha vida por preciosa. Então, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, não tem nada a ver com a tatuagem que Neymar colocou no pescoço. Neymar colocou: tudo posso. Hoje qualquer político corrupto, nos momentos que pode, nos palanques, assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não sabe nem quem é Paulo. Quando Paulo disse isso, que combate está falando? O vagabundo, ficha suja, ladrão, pega um texto da Bíblia deslocado do contexto. Ontem eu vi um: combati o bom combate, acabei a carreira. Já pensou, irmão Valadares? De vez dizer assim: então já que você disse isso, agora você vai viver como Paulo. Você vai se converter, pregar o evangelho, você vai ser surrado, nem quer te matar, você vai ser preso, você vai para cá, para lá. Pessoal, irmã Alânia, para você saber, depois você dizer isso, dentro do que Paulo disse. Isso é muito sério. Então, esse primeiro grupo só quer a bênção. E isso não é de agora, não. Isso começou, sabe quando? No ministério de Jesus. É mesmo, pastor? É. Vou provar a vocês. Jesus fez a primeira multiplicação de pão.
pães, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Multiplique por 4, porque não tinha anticoncepcional. Quando fala mulheres e crianças, o negócio estreita. Quer ver um exemplo? Saiu 600.000 homens do Egito na libertação lá do Mar Vermelho. Estudo teológico demonstra que foram, com mulher e criança, 2.400.000. Da pessoa, irmã Tainá. Então, quando Jesus alimentou 4.000, fora mulheres e crianças, 9, 10 a 12.000 pessoas. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Amém. O milagre faz parte do reino, mas não termina aí. Aí Jesus faz a segunda multiplicação de pães, num período curto, em outra cidade. E aquela multidão estava lá. A multidão só crescia. Parecia até assim, irmã Alessandra, está interessado no que sai da boca de Jesus. Deveria, está saindo da boca da própria palavra viva de Deus, o verbo que se fez carne. Mas Jesus cheio de revelação, porque nele habitava toda a plenitude de Deus. Ele disse assim: esse povo me segue não pela palavra que eu prego, mas pelo pão que perece. Jesus teve discernimento, irmã dela. E aí Jesus mudou o discurso. Quando Jesus mudou o discurso, o que aconteceu? Começou a sair. Já tinha mais de 20.000, começou a sair. Ficaram os 12, irmã Lane. Aí Jesus pergunta assim: vocês também não querem ir? Pedro, que era sempre aflito, disse assim: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. É muito fácil, amados, hoje a gente fazer evangelho. Não vai comprar umas cadeiras boas como essa, que aqui foi bênção de Deus. Agora, compra umas cadeiras práticas, bota numa rua principal da cidade, é um lugar amplo, abre aí, comece a pregar a bênção, daqui a pouco você está cheio, não é, pastor? Agora pregue como João Batista. João Batista começou a profetizar depois de 400 anos de silêncio profético. Algumas Bíblias do passado tinham 4 páginas em brancas depois de Malaquias. Não é isso, irmã Ivanildes? 4 páginas em branco. Era 400 anos de silêncio profético. Quando Deus terminou a profecia de Malaquias, Deus silenciou. A voz profética só voltou a Israel através de João Batista. Quando João Batista começou a falar, vieram gente, olha, tem um profeta aí, chegou, veio. Aí o discurso de João Batista era duro. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da condenação? Vem lá um do palácio lá de Herodes. João Batista, cheio de revelação, disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Revelação que ele estava em adultério. Por causa disso, a cabeça de João Batista foi cortada. Vá ver se no ministério de João Batista era cheio do Jordão, não. Vinha ter com ele, mas não era muita gente, porque quando a palavra traz conserto, o negócio estreita. Pregar a bênção é fácil, enche de gente sem compromisso. Mas eu sempre digo, eu prefiro abraçar, e eu sei que é o lema do pastor Marco, da pastora Sandra, de vocês aqui, eu prefiro abraçar 50 irmãos, ovelhas minhas no céu, do que ter 5.000 aqui na terra e não chegar lá, nem eu, nem eles. Eu prefiro abraçar 50. Senhor, está aqui os 50 que eu consegui trazer. Aleluia. Está bom demais, né, pastor? Porque até vou estar perto. Se eu estiver com 50, eu vou ser, pastor. Estamos perto, sabe por quê? Porque na parábola de Jesus diz que o pastor tinha 100 ovelhas. Perdeu uma, ele deixou 99 no aprisco e foi buscar. Então, não estou preocupado com 5.000. Se vier, amém. Mas eu prefiro a palavra da verdade. Segundo grupo, amado, para nós corrermos. O grupo daqueles que só querem a salvação eterna. Tem crente descompromissado que diz assim: olha, já me converti, já. O meu nome está escrito no livro da vida, tá. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar muito. Eu vou continuar estudando. Vai ganhando dinheiro. E não se envolve com mais nada da obra. Não diz assim: pastor, eu quero abrir uma célula. Não, isso vai ele, não, deixa outros irmãos faz isso lá. Ele sabe que ele já está salvo, pastor. Mas só que existe o tratamento de Deus. Salvo ele está, porque Deus é fiel. E a salvação não vem pelas obras, é dom de Deus. Está salvo mesmo. Mas Deus vai tratar, porque o Senhor nos deixou aqui como embaixador, tem uma missão. O Senhor quer que a gente trabalhe para Ele. É certo que já disseram, se estivéssemos aqui sem a missão, seria assim: se converteu, sobe. É melhor, né, Valadares? Para não ter risco do cristão pecar. Se converteu, sobe.
Os anjos queriam pregar, o Senhor disse, não, deixa para os homens, se converteu, sobe. Mas ele deixou para que nós tivéssemos uma missão. Terceiro e penúltimo grupo. E para falar que esse grupo também começou no tempo de Cristo, segundo grupo, viu? Quando o pastor Daniel, vou falar só o nome de dois, para não ser prolixo, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia se converteu e você não vê mais falar dele na Bíblia, só quando Jesus morreu. Não estava na ressurreição de Lázaro, não estava na ressurreição do filho da viúva de Naim, não estava na ressurreição do filho de Jairo, não estava na multiplicação de pão. Nicodemos também se converte no capítulo 3 de João. Nicodemos sai todo por causa de, eu sou principal dos judeus, não pode me ver que eu vou ver Jesus. Então ele se fechou todo. Foi de noite para ver Jesus. Chegou lá, Jesus pregou, ele entendeu a palavra, abriu o coração. Necessário vos é nascer de novo. Se converteu, ele some da Bíblia. Quando Jesus morre, diz assim, e dois ricos, para que se cumprisse a escritura, foi contado com o rico na sua morte. Aí vem José de Arimateia e Nicodemo, pagou o sepulcro e foi botar, e some da Bíblia de novo. Chegar no céu e dizer, mas rapaz, você, 007 de Deus. Tem crente que é assim. Começou lá, amado. Ele não quer mais nada, ele só quer a salvação. Mas só que Deus nos chamou para trabalho. Terceiro grupo, o grupo daqueles que pedem muito de Deus, buscam até poder. Mas pastor, esse pessoal não está certo? Depende. A motivação do que quer poder não é para fazer a obra. É para ficar dentro das quatro paredes, ministrando um sobre o outro. Assim, vai descendo, eu tenho dons, eu tenho poder. Quando sai da igreja, não olha, faz igual o levita e o sacerdote, com o homem que estava lá, que só o bom samaritano olhou, ele nem olha, irmã Alessandra. Não prega o evangelho, são pessoas fechadas. Me convidaram uma vez para um culto lá no bairro do Uruguai. Isso tem muitos anos, né? Então, tem um culto ali que o fogo cai. Eu estava prestando serviço numa empresa, eu vou, que hora é? Então eu vou. Terminou o serviço, eu fui. Uma igrejinha pequena assim, de madeira. A porta fechada, um barulho ensurdecedor. Aí eu cheguei na porta, o cara, todo mundo descalço, o sapato assim. O cara abriu a porta, olhou para mim. Você é cristão? Eu disse, sou. Tira o sapato, tira a meia, e aqui tem que ser descalço. É vaso, né? Sou. Fechou a porta. A profecia diz assim, as tuas portas, ó Sião, falando da igreja, estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão para anunciar às nações a Cristo. A igreja tem que estar aberta para a pessoa entrar e ouvir a salvação. Se eu faço um culto só para vaso, para encher de poder, está fora da motivação de Deus. Esse povo não recebe poder nenhum. Por isso que ontem eu mostrava a Josi, o cara levou uma, aí a gente tem que falar, viu, amado? Uma máquina de moer carne à igreja pequenininha, botou numa mesa, disse que era máquina, João, de triturar demônios. E aí ele orava e tal, e o povo, um barulho terrível. Demônio é um ser espiritual, não pode ser triturado numa máquina de moer carne. Errais por não conhecer a Escritura, mas chega lá porque começa desses outros negócios aí. Esses cultos fechados, aí aparece anjo, aí adora anjos, que não é coisa. Entra por heresia. O quarto e último, para a gente encerrar. O grupo que é o modelo de Deus, só para falar do grupo anterior, o poder vem para nós fazermos a obra. Mais recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito, ser-me-eis testemunha. Às vezes você não precisa nem pedir muito poder, você só precisa de fazer a obra, porque os sinais seguirão os que creem. E quando você está fazendo a obra, se você abre uma cela em sua casa e chama o vizinho que está passando por luta, talvez você nunca foi um grande ministro, talvez você nunca foi batizado com o Espírito Santo, mas você traz o vizinho com problema para a tua casa, e daqui a pouco o vizinho está ali, você vai orar, o milagre acontece, porque os sinais seguem aos que creem. Isso é sério, irmão. E às vezes a pessoa está indo para monte, mas não quer evangelizar, não. Ele quer, sim, vai descer de dons, e Deus não dá dom nenhum.
Aí entra a heresia. Mas o quarto, o grupo que é o modelo de Deus, ele é fiel, obedece a Deus, não por causa das bênçãos, mesmo que não haja bênção. Tem um hino aqui que nós cantávamos, às vezes canta, né, Jairo, Josi. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus. A gente adora do mesmo jeito. A gente entende como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Nos currais não haja vaca, todavia eu vou me alegrar, eu vou cultuar, eu vou para a igreja. Amados, eu já fui pregar para deixar a Natália com febre de quase 40 em casa, porque eu disse, Josi, não dá tempo. Eu ligava para a pessoa agora e dizia, não vou mais. Ele arranja pregador aonde? Disse, olha, cuida aí. Dei um medicamento que eu tinha, Deus é de prover. Fui, preguei, quando terminou, peguei o celular. Josi disse, não, a febre já baixou, está dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Está com 22 anos, servindo ao Senhor no altar. Não estou dizendo a ninguém que faça isso é a minha fé, mas estou dando o meu exemplo. No dia que minha mãe morreu, no Hospital das Clínicas, aqui, é ali perto do Campo Grande, né? Eu fui avisado pelos médicos, a família chorando, tudo. Eu tinha comprado o meu primeiro carro usado, na Bonocô. Meus irmãos disseram, já está todo mundo aqui, venha que o hospital está chamando. Eu disse, meu Deus, já sei o que é. Ela teve trombose, não se recuperou, e teve 2 paradas, e eu já fui orando, sentindo ali, mas em paz, que eu sabia que minha mãe, eu acordava às madrugadas, vendo minha mãe chorando nos pés do Senhor. Eu sei para onde minha mãe ia, ou minha mãe foi. Sorte que eu cheguei ali e senti a dor, que não é fácil perder mãe, já tinha perdido o pai, mas eu tinha um culto que eu estava escalado para pregar, pastor Marco, era muito fácil ligar e dizer assim, olha, eu não vou não, minha mãe morreu. Só que eu vou botar em prova lá a pessoa. Comecei a preparar a coisa, o corpo seria liberado no dia seguinte, o sepultamento. Eu fui pregar no dia que minha mãe morreu. Aí diz assim, poxa, esse pastor não, no dia que a mãe de um piloto, eu não sei o nome dele, morreu, ele correu a Fórmula 1, quem lembra disso? Foi noticiado aí. Ou se o ímpio pode correr a Fórmula 1 no dia que a mãe morreu, eu não posso ir pregar no dia que minha mãe morreu? Já que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, se é preciosa a vista do Senhor, é a minha também. Eu fui pregar, não estou dizendo a você que faça isso, mas estou dizendo a você que quando nós amamos a Deus, não depende de bênção, de circunstância. A gente faz a obra a si mesmo. Não quero tocar trombeta, mas tanto eu e minha esposa, já subimos esse altar várias vezes doente. Ela já subiu com dores de cálculo renal, quando tinha problema. Não é fácil. Jairo aqui sabe o que é isso. E às vezes os irmãos nem contam, porque eles querem a glória de Deus, não a deles. Amados, esse quarto grupo não se preocupa com campanha, nem o que vai acontecer, mas eles têm um lema, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos vêm por reboque. Não está dependendo, olha, venha porque vai começar a campanha tal, amém, se está na igreja você pode, mas isso não é um determinante de fidelidade, não é por causa de bênção que estamos aqui, é porque amamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não se envergonha que os outros saibam que ele é cristão, como José de Arimateia e Nicodemos, mas ele, em tempo apropriado, com sabedoria, ele fala do amor de Deus, ele exerce a semeadura, porque conhece a Deus, sabe que, acima de tudo, o importante é fazer a obra que o Senhor chamou. Eu poderia dar muitas outras características, mas o tempo não nos ajuda, o tempo não se converte. Vamos ficar de pé, eu convido o Ministério do Louvor.